Já, outro dia está sendo gravado. Vamos começar. Pode cair, tá bom? Tá. Alguém tá riscando a minha tela, hein? Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente vai só bloquear aqui para vocês não riscarem a tela. Vou ficar fazendo desenho aqui na minha apresentação. Eu espero que vocês estejam ótimos. Hoje é uma aula muito especial. Já tá gravando? Já posso seguir, Jéssica? Pode Hoje é uma sim. aula muito especial, que é uma aula muito gostosa. Eu fiz com muito carinho essa aula. Primeiro, essa aula está se tornando quase uma característica minha, que a gente vai falar em todas as colorações em cabelos que a gente abre fundo, e que a gente pinta, e que a gente faz ruivos, e que a gente controla várias coisas. E foi a apresentação que a gente fez na última imersão que teve para o pessoal da Bastilha aqui no presencial. E foi muito legal de fazer, e o pessoal se envolveu muito. E algumas pessoas que viram essa apresentação falaram assim: não, você vai ter que fazer essa apresentação online também. Aí eu vim fazer essa apresentação junto com vocês. É claro que é diferente, né, de ver pessoalmente, mas a gente vai entregar muita, muita coisa legal para vocês aí, então vocês fiquem atentos. Patrick, a gente já pode começar, pode passar, por favor. O que que acontece? A primeira coisa que eu preciso falar com vocês aí do outro lado é a mudança de mercado. E a gente precisa entender essa mudança de mercado. Eu preciso que vocês abram a mente agora e que vocês entendam sem preconceito o que eu vou falar. Quando a gente está falando de mercado, e eu acredito que deve ter cabeleireiros mais antigos aqui ouvindo isso, vendo e ouvindo isso que eu estou falando, a gente está falando de um movimento cíclico que envolve coloração e descoloração. Há 10 anos atrás, a gente via muito dentro do salão as clientes muito dependentes, né, Oséias, do movimento de coloração no salão. Eram clientes que pintavam mais o cabelo, que dependiam mais ali do retoque de raiz. E com o tempo, com o movimento de naturalidade que acontece ali de 5 em 5 anos, ou de década em década, a gente viu o movimento da naturalidade acontecer, mas a naturalidade anticosmética, que é aquela naturalidade onde as pessoas iam iluminando mais o cabelo e ficaram menos dependentes do processo de coloração. Essa geração, esse movimento acabou gerando cabeleireiros com menos potencial de informação. Porque o que que acontece? A pessoa que ela é muito boa em fazer mechas, não necessariamente ela conhece todo um processo de coloração, e vice-versa. Um colorista é uma coisa e uma pessoa, um mechista é uma outra coisa. Inclusive, a gente teve até um debate disso a nível Brasil, porque o Biagi falou isso esses dias, sobre o que que acontece. Hoje nós temos o salão mechistas, mas nós não temos coloristas. São pessoas que sabem fazer processo de mecha, mas não entendem do processo de coloração. Só que é um processo sistemático onde há um processo sistemático onde um depende do outro. Sabe? Tipo assim, você tem que entender um processo de coloração para você corrigir uma cor, para você abrir um fundo de uma raiz, para você entender um processo de abertura ali de cabelo, de divisão de cabeça, de abrir um tom na ponta, de abrir um tom no meio, de abrir um tom na raiz. Num primeiro momento fica parecendo muito difícil de entender isso, mas na verdade é muito fácil e é apaixonante quando a gente entende de coloração. Novamente, o mercado dá uma pernada na gente, então eu estou para afirmar para vocês que para a indústria, para o pessoal que está aí que é distribuidor, para o pessoal que trabalha com vendas e principalmente para os cabeleireiros, é um momento muito valioso, porque as colorações estão voltando. Se vocês abrirem o Instagram agora, vocês vão ver um monte de atrizes ficando com cores de cabelo ruivo, um monte de gente falando das cores avermelhadas, um monte de gente falando principalmente dos marrons. Então, essa aula é uma aula especial, tons marrons, e eu espero que vocês vão amar, porque o conteúdo está muito bom. Ah, quando a gente fala de tendência, a gente vê as aplicações das belezas vindo dentro de um contexto internacional e nacional, que é o contexto que vem da televisão, é o contexto que vem das revistas, é o contexto que vem lá de fora. Então, todas essas modelos aí que vocês estão vendo aí na foto são referências internacionais e todas estão usando cabelo colorido. Todas estão usando cabelos na performance de set. Então, eu trouxe essa referência para vocês porque
não só na referência internacional, mas na referência nacional dentro do próprio salão, nós três e o salão todo, a gente já está praticando essas cores dentro do salão. E é um movimento que vai durar, tá? Não é um movimento breve, não é um modismo, é um movimento que fica. É lógico que, dentro desse processo de aula que a gente vai fazer, a gente vai entender que existe cores vibrantes, cores fantasias, cores naturais, processos que vão dar profundidade, processos que vão dar vibração e assim por diante. E é muito importante que a gente entenda todo esse assunto que está sendo falado. A nova geração é a geração que pinta o cabelo. Então, nesse processo de tempo que a gente vai trabalhar agora, a gente está vendo muito as clientes alterarem o fundo de cor e nasce um novo processo de coloração. Quando a gente fala de coloração, eu preciso abrir o papo aqui agora de uma forma muito inteligente para que vocês desmistifiquem o ato de colorir cabelo. Colorir cabelo, gente, não é apenas preparar uma tinta, um tubo de tinta, e colocar aquilo no cabelo todo como se fosse um passo a passo único. Eu preciso que vocês entendam que fazer coloração há um processo de técnica, assim como há um processo de fazer mecha. Num processo de fazer mecha, a gente não trabalha freehands, a gente não trabalha fita, a gente não trabalha costura, a gente não trabalha touca, a gente não trabalha irisado. No processo de coloração é a mesma coisa. Quando você vai colorir um cabelo, você tem que prestar atenção ali na divisão de cabeça, você tem que prestar atenção na abertura da raiz, porque o que que acontece muito, e a gente vai falar muito disso aqui hoje. Eu peguei uma coloração, não testei essa coloração, não sei sobre a vibração, não estudei sobre ela, coloquei essa coloração com 30 volumes na raiz de cliente, aí vocês mandam mensagem para cá falando que a coloração estourou, ou que a coloração é vibrante, ou que é isso, ou que é aquilo, ou que é aquilo outro. Antes mesmo da gente entender um processo de cor, eu preciso afirmar para vocês que o processo de descoloração e que as técnicas de coloração são ferramentas para que você, cabeleireiro, saiba fazer uma coloração eficiente. Estou falando para vocês e estou falando com um certo cuidado, porque eu sei, pelas questões e as perguntas que vêm no saque para gente, que tem pessoas completamente leigas quando o assunto é coloração, quando está ali falando de um tom de base. E essa aula que a gente vai falar é uma aula que vai falar muito sobre a prática de fazer. Não é uma aula que vai ficar falando, ensinando sobre mistura de cores ou fundo de tratamento apenas. É uma aula que vai desmistificar. Então, fiquem muito atentos a esse movimento aí. As cores do ano. Do mesmo jeito que eu trouxe para vocês as performances com as cores das referências internacionais, eu trouxe todas as cores de sete praticáveis do salão aqui, que são as nossas cores do ano. Todos esses cabelos são nossos. Desculpa, meu, do Patrick e do Oséias, cabelos aqui dentro do salão. Então, o presente para vocês hoje aí do outro lado é que nós vamos entregar para vocês todas as receitas dessas cores aí. Aí a gente vai falar delas para frente, a receitinha. Eu vou falar como que foi feita cada uma, qual que é o processo e principalmente as técnicas. As técnicas novas de fazer coloração com mechas, né, envolve técnicas onde você já faz um fundo de abertura de mechas, ou você vai agir no cabelo natural, ou você vai fazer a coloração, ou você vai aplicar um contorno ou uma mecha pós-coloração. Então a gente vai falar de coloração de fundo, coloração de base, de coloração de tonalização, abertura de cor e vibração, etc, 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 etc. Todas essas receitas, que serão 7 receitas que eu vou dar para vocês de presente, todas com coloração da mirra, obviamente, vão estar aí para vocês no final da aula, tá bom? Aí vocês vão poder guardar e arrasar aí no salão de vocês, tá? E ajudar as cabeleireiras aí, Brasil afora, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre 7. Além de 7 são número de prosperidade. Eu tirei esse slide, que era um slide que estava antes desse, que eu falo que 7 é meu número favorito, é o número da sorte, e é número de prosperidade, e envolve várias questões implícitas aí, espirituais. O 7, ele representa 7.0, ele é o loiro natural. O 7.0, ele tem um fundo laranja. O 7.7, ele é neutro, desculpa, o 7, ele é neutro, então ele pode ser frio, ele pode ser quente. Por exemplo, se eu estou falando de um 7.3, de um 7.4, de uma cor que varia para um subtom quente, o 7 pode ser quente. Se eu estou falando de um 7.2, de um 7.1, o 7 ele pode ser frio, ele pode ser uma variação fria. Então, quando a gente considera o 7 puro, a gente está falando de uma cor neutra.
O 7, ele representa o médio contraste. Eu vou explicar aqui na frente para vocês o que é médio contraste. Não vou falar agora para não complicar a cabecinha de vocês, mas eu vou usar um exemplo aqui na frente já já. Ah, o 0,7 em coloração significa o tom chocolate. O 7 é a cor do ano e ele é total compatível. O que é uma cor compatível? Quando eu estou falando de 7, eu estou falando de uma cor neutra. Então, uma cor neutra, a gente sabe que todas as cores juntas formam marrom. Então, a gente tem ali associado ao marrom todo tipo de compatibilidade. Você pode trabalhar um fundo natural, você pode trabalhar um fundo frio, você pode trabalhar um fundo quente e ainda pode corrigir usando 7. Então, o 7 é uma grande cor coringa. O 777, na nomenclatura, representa loiro natural, chocolate intenso. Ai, pulei 2 aqui. Aí. Então, o que acontece? Agora, na frente, vocês vão receber todos os protocolos e vão receber 7 receitas extraordinárias. E eu quero de verdade que vocês aproveitem, que a gente está entregando com muito amor, né, Patrícia? A gente está entregando, assim, tudo, passo a passo, como é que você vai fazer? Nananana. Hoje eu até estava falando lá com a Luíra passando as receitas, eu falei assim, nossa, isso está um beabá, tão beabá que assim, eu quero muito que vocês aproveitem, que vocês arrasem aí do outro lado. Primeira coisa, a gente tem que entender que coloração existe protocolo. Vou só dar um exemplo antes de começar a falar. Quando eu penso em coloração, eu tenho que pensar em 3 pilares fundamentais. A primeira coisa que a gente sabe de coloração é que tinta não clareia tinta. Então, se eu vou fazer um protocolo de coloração, eu tenho que fazer ali um teste de mecha, eu tenho que entender a situação desse cabelo, eu tenho que entender o processo químico que ele já passou e, principalmente, entender o processo de abertura de tom que ele vai fazer. Então, sim, a gente precisa fazer teste de mecha quando a gente fala de coloração. Os outros pilares de coloração, a gente precisa entender que cabeça tem temperatura. Então, o que que acontece? Independente se eu passar uma receita X, eu preciso ter o mesmo cabelo para eu ter o mesmo resultado. Cada cabelo que você tiver, né, ali, ó, Zé, combinando com, por exemplo, a espessura do cabelo, combinando ali com as problemáticas que esse cabelo já passou, se ele tem um alisamento, se ele tem qualquer uma variação, essa cor vai variar os cuidados, se esse cabelo está poroso. Então, a gente precisa entender que um processo de coloração ele é instável. É impossível, por exemplo, outra coisa que eu não vou falar, acho que não posso falar. Ele já falou. Vocês vão receber aí para frente uma cartela digital. Mesmo que você veja uma cor X e você queira aplicar essa cor X, você só vai ter o mesmo resultado de cor se aquela cliente tiver o mesmo fundo da outra. Se a gente tiver uma variação, vocês vão perceber, se o cabelo tiver uma variação, se a base for 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, cada base vai apresentar um resultado em uma vibração diferente. Então, vocês têm que ser muito ligados nisso. Análise e teste de mechas. Alisamento vai dar resultados diferentes. Ah, Gil, então eu não posso fazer coloração em quem tem alisamento? Pode, você vai mudar o seu método de trabalhar. Você vai trabalhar ali, por exemplo, com um oxidante mais ralinho, que a Mir, inclusive, nós temos 2 oxidantes. A gente tem o oxidante cremoso e tem o oxidante mais fluido. Então, no caso de um alisamento, você vai usar um oxidante mais fluido, que você vai ter mais penetração ali da coloração, vai usar um Mox com uma análise certa para o alisamento. Se você tem resíduo de coloração, isso. Se você tem resíduo de coloração, você vai saber ali se você vai aplicar uma técnica de descoloração ali antes de fazer a coloração. Se você vai precisar usar esse fundo, se você vai usar uma superclareadora, se você vai usar um 000, igual o Patrick falou. Se esse cabelo tem resíduos metálicos, então tem que fazer o teste de mesh. Se tiver resíduo metálico, pode ser que na coloração você não tenha uma perda do cabelo, mas ele pode abrir oxidado, essa coloração pode nem revelar ali no cabelo, esse tom pode ter uma variação muito grande. Se ele tem elasticidade, se ele tem porosidade, se ele tem todo o processo, teste com oxidação máxima. Esse teste com oxidação máxima aí, eu coloquei, porque na hora que você vai fazer um teste de mesh, a gente já sabe como fazer. Mas na hora, muitas pessoas não sabem fazer teste de coloração. Quando você vai aplicar um teste de coloração, você vai pegar a oxidação máxima que vai ser usada naquele cabelo. Então, por exemplo, se numa coloração você vai usar ali 30 volumes na ponta, 20 volumes no meio, 10 volumes na raiz, você tem que fazer um teste de mecha nele de 30 volumes para você ver como que aquela cor vai desenvolver naquele fio. Aí você vai saber se a raiz vai vibrar, se a cor vai ficar uniforme, se o meio vai abrir, se a ponta vai abrir. Tá bom?
E como o Gil tinha falado antes, que a cabeça possui temperaturas diferentes, procura fazer o teste de mesh num local bem direcionado Sim. para não dar erro depois. Exatamente. É, Vocês podem. Eu não vou. Essa é uma aula na nossa apresentação que teve muitas questões, muitas perguntas, muita interação. E eu não vou abrir o microfone, porque se tiver muita interação por aqui agora, a gente vai ter muita dificuldade. Mas quem está no chat, Oséias? Porque Se os meus dois meninos estão no chat hoje. Então, se vocês colocarem questões ali, o Patrick vai fazer a retórica com o Oséias aqui atrás, tá bom? Então, vocês podem perguntar o que vocês tiverem vontade de perguntar pelo chat. Técnicas. Técnica 1. Quando a gente fala de coloração, a gente sabe ali, a técnica de mechas são ferramentas para coloração. O fato de, por exemplo, eu estudar coloração e adorar coloração e querer trabalhar com coloração não separa você da dimensão de ser, de fazer mechas, mas são pilares diferentes. A gente precisa entender que para você fazer uma coloração perfeita, às vezes você tem que aplicar testes de mechas ali na coloração. Então, por exemplo, muitas das vezes eu faço uns ruivos que são lindos e eu adoro os meus ruivos, e as pessoas perguntam, tipo assim, mas na hora que eu pinto aqui no salão, não vai dar essa mesma vibração. Gente, eu uso técnica de freehands para preparar o cabelo, eu uso fitas largas na hora de fazer o cabelo, eu faço efeito iluminado para preparar o cabelo, eu faço controle de passagem de cor. O que é cada lance desse? Por exemplo, eu vou pegar um cabelo virgem e vou fazer ali um processo de um ruivo nude, 734. Se eu não fizer a preparação ali num freehand, para eu abrir essa ponta, para eu abrir esse meio, eu vou ter uma raiz vibrante de 734, vou ter um marrom, uma cor que não vai vibrar no meio, e vou ter uma ponta quase fria porque o cabelo ele tem um processo de abertura diferente. Então, ou eu tenho que trabalhar esse controle de passagem de cor na oxidação, ou eu vou ter que controlar na coloração, ou eu vou ter que controlar na abertura de tom, que é o caso que a gente faz na hora que a gente aplica um processo de mechas. Eu espero que você esteja tendo raciocínio aí junto comigo, tá? Que eu já vou seguir para o próximo. Técnica 2, cor natural ou cor chapada. Colorir das pontas para a raiz, controlar a oxidação e controlar o tempo. Vou parar tudo aqui agora para ajudar vocês a ter essa chave de coloração aí na vida de vocês. Quando a gente está falando, gente, de fazer uma cor natural, qual que é a diferença de cor natural e cor translúcida? Cor natural é a cor base ali do cabelo, é a cor sem translucidez. Por exemplo, eu vou colorir um cabelo e vou usar coloração. Eu vou ter uma cor chapada, uma cor base natural. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cobertura de branco, se eu vou fazer uma cor que eu quero densidade, profundidade, eu vou pedir para uma cor chapada. Se eu vou trabalhar com translucidez, eu vou trabalhar com a tonalização. Eu vou usar tonalizante. Eu vou ter uma cobertura de branco de 100%, porém eu tenho uma cor translúcida. Que ali eu vou enxergar mais as nuances, eu vou enxergar ali mais o processo de cobertura. É preciso entender que coloração funciona de uma forma e tonalizante funciona de outra. Um é melhor do que o outro? Não, um é diferente do que o outro. É preciso entender que quando eu estou trabalhando tonalização, eu não vou conseguir abertura de tom, eu vou conseguir só fechar tons, eu vou só adicionar pigmento. Um tonalizante, ele não tem poder de abrir a cor de um cabelo, ele vai só depositar um pigmento. Ele vai depositar um pigmento ali nas camadas da cutícula, e aí o que acontece? Só para ajudar vocês aí em casa. Direto a gente recebe no saque. Eu fiz uma coloração 734 e em vez de ficar ruivo, o cabelo ficou marrom escuro. Gente, se você pegar um cabelo natural e usar um tonalizante 734, você tem um cabelo natural altura 5 ou 6, e usou um 734 tonalizante, ele não vai dar absolutamente nada, porque ele está depositando pigmento cobre num cabelo que está natural, onde a base é muito mais escura. Então ele vai dar uma nuance sem vergonha. E se aumentar a oxidação, ele vai ficar mais intensa. Mais intenso, vai ficar mais fechado.
sensação de uma cor mais fechada ainda. Isso. Então é nessa hora que a gente pega aqueles cabeleireiros que aí tem aquela dificuldade de entender onde eu uso coloração e onde eu uso tonalizante. Quando a gente está falando de mecha, quando a gente está falando de esfumar de raiz, que eu falo que é o curso lá das mechas, isso tem uma outra identidade. Mas quando a gente fala de coloração, esse raciocínio tem que estar na ponta da língua. Porque se você usar um tonalizante no lugar de uma coloração, vai dar tudo errado. Se você misturar uma coloração com tonalizante, também vai dar tudo errado. Então, você tem que entender os processos de cor. Tonalizante adiciona pigmento. Coloração tem poder de abertura de cor. E é a hora que nós vamos usar muito, e nós vamos falar hoje das superclareadoras e da 000. Quando a gente trabalha ali, por exemplo, na altura de 12, que tem ali, você tem que pegar a caixinha, identificar a caixinha, se é uma caixinha preta, e se tem um Czinho ali na nomenclatura, que identifica. Você pegar a tabela de cor, vai ter lá um C, que indica coloração. Aí você tem abertura de tom, aí você tem controle de tom, você consegue fazer até um moreno iluminada com a super clareadora, só com ela ainda controlar o tom do amarelamento, do alaranjado, do avermelhado. Mas vamos voltar aqui na nossa técnica de cor natural, voltar ao raciocínio. Mas eu não podia ir para o raciocínio sem falar essa diferença. Colorir das pontas para a raiz, pilar número 1. Gente, a gente só colore da raiz para as pontas quando a gente tem o controle de vibração da cor. Se eu pegar uma cor vibrante e eu tenho um cabelo todo natural e começar da raiz e começar da frente com uma oxidação alta, eu vou ter uma raiz muito mais vibrante. E essa é uma discussão entre cabeleireiros de altíssimo padrão, que sempre leva isso em consideração. Se você for começar pela raiz, você vai ter que ter um controle de oxidação. Você vai ter que começar com oxidação muito mais baixa, trabalhando ali com 5, com 10 e evoluindo 20 para o meio e 30 para a ponta, para você ter uma transição de naturalidade da raiz para a ponta. Então é muito importante controlar o primeiro pilar e o segundo pilar. O terceiro pilar é o controle de tempo na hora que você vai fazer uma coloração. Você dá para fazer uma coloração com um tubo só e com uma oxidação só? Dá, eu faço direto. Por exemplo, o Ruivo 734 que eu faço é assim. Eu faço ali 734 com 30 volumes e uso no cabelo todo. Mas eu faço controle de tempo. Eu começo na ponta e no contorno, como é que fala? Os primeiros 10 minutos. Depois eu passo para o meio, mais 10 minutos. Depois eu vou para a raiz ali, finalizo o tempo que eu quero, geralmente mais uns 10 a 15 minutos. Então, significa que eu deixei 35 minutos na ponta, deixei 25 minutos no meio e deixei 15 minutos na raiz. Você usou uma oxidação só, você usou uma abertura só, você usou um processo de cabelo, mas você ali na divisão da cabeça controlou o tempo. Então, eu preciso que vocês aprendam, pode até dar um print nisso aí, pilares da coloração. Colorir controlando pontas e raiz, controlar a oxidação e controlar o tempo. Ok? Técnica 3, controle de iluminação por técnica de aplicação. Vai ter os exemplos na frente, tá, gente? Estou falando tudo aqui, mas depois eu vou mostrar a fotinha para vocês acompanharem comigo. Controle de iluminação por técnica de aplicação. Exemplo, divisão de cabeça, contorno eneagonal. Contorno eneagonal é aquele contorno de 9 pontas, quando a gente divide o cabelo as duas diagonais, franja, divide o cabelo aqui mais duas diagonais na nuca e as duas laterais. Pode ser divisão de 9 pontas, pode ser divisão de 8 pontas, mas é importante separar todo o contorno da cabeça. Porque você fazer uma abertura na oxidação ou começar primeiro no contorno te garante um visual de contorno lindo. Que às vezes as pessoas perguntam, mas você fez essa coloração, mas por que o contorno está mais claro? Por que a ponta tá mais clara ou mais vibrante? Porque a abertura da oxidação é maior. Às vezes eu faço até com 40 volumes, quando eu quero fazer uma ponta mais vibrante, quando eu quero fazer um contorno mais vibrante, tá bom? A gente vai falar aí de divisão de cabeça, esse contorno, o contorno no cabelo, e a volumagem máxima de contorno e pontas, média e mínima na raiz gradativamente, né? Sempre que a gente for trabalhar a raiz, a menos que você queira uma vibração extra, você vai trabalhar a raiz com uma volumetria, com uma volumagem, uma oxidação menor. A gente tem sempre que, na hora de principalmente para fazer esses contornos, a gente tem sempre que levar em consideração a espessura do cabelo. Nesses contornos, geralmente, no contorno, geralmente a espessura do cabelo é mais fina do que no meio da cabeça. Então, Sim. por isso a gente trabalha essa questão de trabalhar os contornos,
tanto quando a gente quer, no caso, fazer uma abertura maior, vai começar por eles, ou quando a gente quer que tenha uma cor mais por igual, toda por igual, onde a gente tem que trabalhar mais as partes que são onde o cabelo tem essa tendência de ser mais grosso, aplicar primeiro nessas partes e depois aplicar nessas regiões que são mais finas, para evitar que tenha essa abertura, essa cor mais vibrante na raiz nessas partes aí. Eu fico imaginando vocês aí do outro lado, ai, mas imagino que era só dividir o cabelo em seções e aplicar coloração no cabelo todo. Gente, a grande maioria dos cabeleireiros só fazem dessa forma. Eles não fazem uma análise de movimento de cor na hora que vai construir uma coloração. Eles só dividem o cabelo e vai aplicando ali o processo. Igual eu falei lá atrás, ter técnica de colorações significa da mesma forma que ter técnica de fazer mechas. Ah, Gil, mas aí eu queria uma coloração que eu passasse no cabelo todo e pronto, me entregasse um cabelo lindo, maravilhoso, da raiz até a ponta. Não existe, Flor, não tem. Pode ser de qualquer marca, isso não existe. Para você fazer um processo de coloração, para você ter ali uma profundidade, para você ter ali uma vibração, para você ter harmonia na cor, você vai ter que controlar e aprender as técnicas para você aplicar. Por exemplo, técnica retoque. Quando chega, que acontece muito, né? A gente faz muito dentro dos salões retoques. Chega um cabelo no salão para você retocar. Então você tem que considerar algumas coisas na hora de fazer o retoque. Primeira consideração: toda coloração oxida, sem exceções, todas as marcas. Você vai fazer uma cor aqui hoje, ela vai sair mais vibrante do salão, porque ela está nova, você acabou de fazer, e ali nas lavagens vai haver um pouco de spot, vai ter um pouco de oxidação, e essa cor ela vai ter uma leve alteração. Na primeira condição, a cliente de fazer o retoque, a cliente pode ter gostado dessa oxidação e querer o cabelo mais natural. Então você vai ter que pensar como você vai fazer um retoque para ter um cabelo que converse com aquele cabelo oxidado, ou você vai ter que pensar uma forma de fazer uma raiz, fazer um retoque e devolver a vibração das pontas daquele cabelo que perdeu. Por exemplo, ela vai vir retocar e vai falar para mim, ontem mesmo eu fiz uma assim, inclusive deixei a receita lá na internet. Ela veio retocar e falou, tipo assim, olha, eu adorei a cor, mas eu gostei mais da vibração da raiz, porque eu tinha loira embaixo, então a parte de baixo ficou um pouco oxidada, perdeu a cor mais rapidamente. Então é a hora que você vai ter que trabalhar ali todas as dicas que a gente vai trazer agora para você ter um resultado legal. A vibração de raiz. Quando você tem o objetivo número 1, resultado oxidado, você vai precisar de colocar um tom base junto com a cor escolhida e diminuir a oxidação da raiz. Por exemplo, você fez um 8,4 e esse cabelo oxidou e a cliente quer aquele resultado mais oxidado. Você tem a possibilidade de usar o mesmo tom que você usou, por exemplo, 8,4, e adicionar ali uma quantidade de 8,0 para diminuir a vibração do 4. Isso naturalmente já vai criar aquele resultado de cor mais neutra, mais oxidada, e trabalhar no máximo com 15 volumes na raiz. Se você aumentar a volumagem, mesmo você não usando 8 e você continuando ali com 8,4, essa cor vai vibrar novamente. No objetivo número 2, que é devolver a vibração para o cabelo, você vai fazer a raiz, você vai fazer a passagem de cor, meio e pontas, pigmentando ou usando um tom mais claro com baixa volumagem. Vou falar de uma forma mais metódica para você entender. Colocou ali a raiz do 8,4, aplicou, e depois você vai descer essa cor para baixo. E lá no lavatório você vai fazer tipo como se fosse uma tonalização total em cima da cor. É muito importante vocês usarem baixa volumagem na hora de fazer essa tonalização, porque se você usar uma volumagem alta, o que acontece, às vezes? Você vai escurecer esse cabelo, mesmo sendo um tom vibrante. O pigmento vai se acumular. Por que a gente muitas vezes a gente aplica coloração, principalmente em retoque de brancos? A gente aplica a coloração, deixa o tempo de ação e na hora de enxaguar a gente faz aquela emulsão com a coloração da raiz e faz aquela emulsão nas pontas. Não é para aproveitar a tinta não, gente. A coloração que ela foi aplicada na raiz, ela já passou pelo processo de oxidação. Aquele pigmento ele já se revelou, expandiu dentro da fibra capilar. Então, o que o cabelo não absorveu está do lado de fora ainda. A hora que a gente aplica essa coloração na ponta,
esse cabelo, a ponta vai absorver esse pigmento que já está revelado e ele vai penetrar mais na parte da cutícula e no paracórtex desse cabelo, na parte de fora do córtex. Então, essa pigmentação, ela vai devolver brilho para o cabelo, vai trazer mais vibração para esse fio e não vai escurecer esse cabelo. Se eu preparo uma nova coloração e aplico como se fosse pigmentando tudo de novo, esse cabelo ele vai escurecer, porque o pigmento ele vai estar ele não vai estar revelado, ele vai estar menor, ele não está expandido, então ele vai penetrar mais no cabelo e vai somatizar com a cor antiga que estava lá que já estava... e vai ficar com mais saturação de cor. Mais saturação de cor, menos entrada de luz, cabelo mais escuro. mais profundo. Então, por isso a gente tem que fazer da forma correta mesmo, sempre seguir os passo a passo. Não é ensinado daquele jeito só para um aproveitamento de cor, de coloração. A gente vai falar muito sobre essa questão de profundidade, sobre essa questão de vibração. Mas eu vou falar agora no próximo bloco. Acho que eu pulei 2. Dica Coringa. Dica Coringa. Objetivo cor vibrante. Se você quer uma cor vibrante, primeiro você tem que conhecer a sua cartela de cor para você entender quais são as cores vibrantes que tem ali. Por exemplo, na nossa cartela de cor, a gente trabalha com cor vibrante 74, 84. Tem mais algum vibrante? 84, 943. 943 não. É só 74 e 84. Nós temos 74 e 84, que são cores vibrantes, quase cores fantasias. Então, você tem, se você quer trabalhar esse tom propositalmente, você já vai trabalhar ali. Se você está usando, por exemplo, uma 74 e uma 84 sobre um cabelo natural, o que vai acontecer? Você vai ter mais pigmentação, você vai ter mais vibração. Por exemplo, se você usar numa altura de 5 ou numa altura de 6, ele vai te entregar um resultado de um 746, porque ele vai somatizar, ele vai abrir aquele cabelo, mas vai somatizar o pigmento avermelhado que tem no fundo daquele cabelo ao 4. Então, você vai ter uma cor vibrante avermelhada. Tem como corrigir isso, Gil? Tem, trabalhando com tom base, trabalhando, adicionando outras cores, ou esfriando, ou usando mixtom. 013. Tem várias formas de trabalhar com as cores vibrantes. Ah, Gil, mas eu não quero trabalhar com a cor vibrante porque eu acho muito difícil e vai ficar laranjado ou é muito complicado para mim que está começando agora. Opte por trabalhar com as cores neutras, com 734, trabalhar ali com as cores nude, que são cores que vão vibrar menos. Gil, mas aí eu quero uma cor, um 734, mas aí eu quero que seja uma cor mais plus, que tenha mais pigmento. Aí você vai entrar com 034. Quando eu tenho uma coloração 734 e eu adiciono o pigmento 34, eu vou continuar com a cor 734, mas eu vou ter um 734 plus, um 734 mais saturado. Então, eu vou ter mais adição de pigmento cobre naquele cabelo. Então, vocês podem fazer essas misturas. Ah, Gil, eu quero 734, mas com um pouquinho de vibração. Você pode usar o 734 com o 034, com o 044, com o 066. Aí você vai usar a sua criatividade para você criar a cor que você quiser. Tá bom? Então, dá para você manipular essa cor da forma mais interessante. Só preciso lembrar que quando você quer uma cor plus, você tem que usar o mesmo pigmento que corresponde à cor base. 734 mais 34. Quando você está fazendo cor plus, você pode abusar do pigmento. Por exemplo, você pode usar ali meio tubo de 734 e pode usar meio tubo de pigmento. Nojo é pigmento demais. Não tem problema nenhum. Você vai continuar com aquela mesma vibração de cor. Vai ter uma cor mais duradoura no cabelo, vai ter um efeito de cor mais bonito. Essa receita, inclusive, está ali na frente, vou passar para vocês. É um dos ruivos que eu mais faço aqui no salão. E tem muita diferença, tá? Se você usa um 734 puro num cabelo, sem o 034, você vai ter ali um cabelo mais dourado que cobre, levemente amarronzado. Se você usar com 0,34, você vai ter aquele cobre nude perfeito, nascida cobreada. Então, pega essas dicas aí que vai fazer muita diferença aí na hora de vocês aplicar. E essas aulas não é só sobre ruivo, tá, gente? Nós vamos passar aí pelos marrons e por todas essas receitas de cores que vão vir aí pela frente, que inclusive são as tendências desse ano. Quantas horas? Nós estamos bons de tempo? Vamos continuar. Onde que eu parei? Variáveis de transparência e cor total serão definidas na escolha entre tonalizante de coloração, já falamos lá atrás. Tabelas de coloração irão variar de marca em marca, gente, presta muita atenção.
Espero que todos vocês aí do outro lado trabalhem só com mirra. Mas a gente sabe que tem cabeleireiros de vários salões que trabalham com várias marcas. Quando vocês forem adentrar a um salão, vocês têm que explicar. É lógico que os cabeleireiros sabem, mas alguns não sabem, que cada tabela de cor de cada marca vai ter uma variação de código diferente uma da outra. Por exemplo, existem marcas que o 74 representa um natural vermelho. Na nossa marca é um natural cobre intenso. Em outras marcas pode representar um chocolate. Então você tem que saber que cada variação de cor, fantasia, pode variar de marca para marca. Então, na hora de você apresentar para um cliente novo, mostre a tabela, ou mostre um cabelo, ou mostre um exemplo da cor. Porque para você não ser pego de surpresa. Um cliente novo que você pega de surpresa, você pode perder ele. Por exemplo, você vai iniciar um salão novo e vai trabalhar com as nossas cores vibrantes. Se você não preparou ele para essa cor vibrante, ele aplicou aquele cabelo ali achando que era uma nude ou achando que era uma tonalização de cor natural, você vai perder esse cliente, porque ele vai falar assim: nossa, coloração, pelo amor de Deus. Porque ela vai vibrar demais. Então, é o nosso codinome de tabela que você precisa entender e você precisa explicar às pessoas como que eles vão trabalhar com as alturas de marrom, com as alturas de cobre nude, com as alturas de cobre vibrante e etc e tal. O que eu posso dizer é que você consegue fazer qualquer cor de variação, desde dourado cobreado, desde cobreado avermelhado até um mogno, que é um chocolate avermelhado, usando as nossas colorações. Nós temos uma ampla possibilidade de você fazer. E está chegando mais, mas não posso falar muito sobre o level by. Entender sobre vibração e profundidade, intensidade, temperatura. Vou falar devagar essa frase. Vou fazer um exercício com vocês aí do outro lado. Todo mundo leia essa frase junto comigo aí do outro lado. Eu vou bem devagarzinho e vocês vão entender. Entender sobre vibração, profundidade, intensidade, temperatura e contraste é um dever de casa básico. Se você acha que está arrasando demais entendendo sobre esse processo de coloração e você é um cabeleireiro, você está entendendo só o suficiente. Esses assuntos que a gente está falando sobre como aplicar, sobre o processo, sobre vibração, sobre intensidade, temperatura, etc. e tal, que a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, é um dever de casa muito básico para você se entender enquanto colorista. Então, vocês precisam entender esse processo, tá bom? Pega essas palavras-chave, pesquisam, estude sobre cada uma delas, tenta abrir a sua mente, porque na hora que você entender isso aí, vai ser igual uma equação matemática. Quando a gente vê, a gente fica assustado. Mas na hora que você pega ali que você está desenvolvendo, você passa a amar e adorar esse conceito, tá bom? Então, prestem muita atenção nesses detalhes aí para vocês poderem ajudar outros cabeleireiros aí para frente. Basicamente, você vai sair de um aplicador de coloração para virar um colorista, depois que aprender isso. Exatamente. Divisão de cabeça. Contorno. Para fazer a divisão de cabeça, gente, na hora de trabalhar a coloração, a gente pode trabalhar de frente para trás, a gente pode trabalhar de trás para frente, a gente pode trabalhar o contorno, a gente pode trabalhar da ponta para a raiz, a gente pode trabalhar da raiz para a ponta e etc. A gente pode fazer processos de coloração com efeito esfumado. O que é isso, Gil? Efeito esfumado. Você pegou uma coloração, usou os 3 pilares da coloração ali para fazer a cor. Você está trabalhando ali com um 873 enquanto coloração no cabelo todo. Gil, eu fiz o processo certinho e eu ainda achei que mesmo usando uma oxidação baixa, mesmo obedecendo o tempo, a minha raiz vibrou. Não tem problema nenhum, gente. Se você quiser controlar isso, você pode fazer tipo o que a gente faz numa mecha, na hora de você fazer um esfumado de mecha, para esfumar aquela coloração que já está pronta. Gil, mas como é que eu faço isso? Você me pegou agora. Você fez uma cor 873, a raiz vibrou. Você vai pegar o mesmo 873, vai adicionar um pouco de base 8 ali, para essa cor ficar um pouquinho mais plus, um pouquinho mais fechada, e vai repetir ali na raiz. Se você tiver aberto demais, em vez de você usar um 8, você vai usar um 873 e um 7. E aí você vai controlando ali, assim você vai ter uma passagem de cor mais natural. É muito importante a gente saber que a raiz nunca pode vibrar mais do que a ponta.
Você sempre tem que ter uma ponta mais vibrante do que uma raiz. Eu vejo muito isso nas ruivas, por causa dos retoques, que usa oxidação alta demais, acaba que você vê uma ponta ali oxidada, mais escura, muitas vezes saturada, porque fez muita repetição de cor, e aí fica aquela raiz vibrantezona ali. E aí perde o efeito bonito do cabelo de naturalidade. Então, se você abrir um ruivo, a raiz vibrou demais, pega o mesmo tom que você trabalhou, adiciona um tom base igual ou menor, coloca ali com oxidação bem baixa, faz um efeito esfumado, sabe? Controlando só o fundo da raiz para você ter um resultado natural e funciona maravilhosamente, dá tudo de bom. Coloração chapada. Fator tempo, pontas, meio, raiz, usando a mesma coloração. O que é isso? 7,34 mais 0,34 mais 30 volumes. Preparei 60 gramas, vamos dizer ali. Vamos fazer um tubo todo. Vamos pegar um cabelão. Como é que eu vou trabalhar uma cor chapada com 7,34? Eu vou preparar ali um tubo inteiro de 7,34, 60 gramas. Vou pegar mais 60 gramas de 0,34. Vou fazer 120 gramas e vou colocar ali 1 por 1,5 de 30 volumes. Certo, às vezes, ali no meu raciocínio? Deixa eu ver aqui. Certo, eu sei que está certo. Então, você vai fazer ele, quanto que vai dar de massa? 120 mais 120 mais 60, 240, 280. Você fez 280 gramas ali de produto. Como que você vai trabalhar com esse produto? Você vai pegar primeiro pelas pontas e vai começar trabalhando ali na ponta, porque você está com 30 volumes, 20 minutos. Parou, deixa aquele cabelo ali, pôs o cabelo na ponta do cabelo inteiro. Deixa ele agir 20 minutos. Depois você vai pegar mesmo o produto que já está ali na sua cumbuquinha e vai subir ele, vai colocar no meio, quase chegando perto da raiz, mas ainda não encoste na raiz. Vai esfumando ele para cima, fez mais 20 minutos. No final da raiz, como você está trabalhando com 30 volumes, você vai deixar só 10 minutos na raiz. Então, você vai ter 40 minutos na ponta, 20 minutos no meio, 10 minutos na raiz, totalizando os 40 minutos do cabelo inteiro. Você controlou o fator tempo. Quando você fizer ali, por exemplo, fator oxidação, coloca 30 volumes na ponta, 20 volumes no meio e 10 volumes ou 5 volumes na raiz, você pode aplicar o cabelo inteiro ou fazer da raiz para as pontas, que é o jeito tradicional que a maioria dos coloristas trabalha. Só que você tem que controlar o fator oxidação. Está todo mundo acompanhando o raciocínio no chat? Ah, tô com algumas perguntas, aí eu vou responder. Fator tempo é uma coisa, fator oxidação é uma outra coisa, e fator divisão de cabeça é uma outra coisa. E na. Pode falar. Pode. Pode? E às vezes pode surgir, igual, por exemplo, explica a questão, vou trabalhar com 30 volumes, ficou 20 minutos parado lá. Vai ter algum problema esse tempo que a coloração ficou parada lá? Vai perder a potência? Vai perder a Não. oxidação? Não vai perder, não vai perder. E se perder, como a gente está fazendo um pouquinho, como eu estou fazendo da ponta para a raiz, não é negativo, é positivo. Porque a gente vai ter menos oxidação. Perde, como- ela como se- oxida, mas é menos. É como se menos- diminuísse a oxidação pelo tempo. É como se ela Ele- fosse para 25, para 20, chegasse no 15, até eu ficar na raiz. A cor não vai deixar de funcionar, ela vai funcionar padronizadamente, ela vai cair de propósito. Ela oxida, mas um pouco mais devagar do que a que está no cabelo. Porque aqui já tem fator de oxidação, de oxigênio já passando entre a mecha, e temperatura diferente. Então, o manuseio também faz com que ela oxide mais rápido. Por isso que, às vezes, a coloração que está na cabeça, ela oxida, e a do pote, às vezes, ela não fica tão escura. Quando você vê, a parte de cima ela está escura, mas ela forma uma película ali. A que está por dentro, ela continua ainda mais clara. Por isso que você mexe, às vezes, a coloração. Você não pode ficar mexendo aquela coloração que está na cumbuca, não. Deixa ela parada ali, porque ela está oxidando só a parte de fora. Sim, aquela se capa você de fora misturar, ali. ela oxida toda. Ela vai oxidando. Quanto mais você mexe, mais você oxigena aquela tinta e ela vai oxidando na cumbuca. O que eu não aconselho para vocês é usar essa coloração que sobra como tonalização, que eu já vi muito cabeleireiro fazer isso. É o que acontece quando você faz isso. Não pode. E aí Você a vai conta saturar a cor. escurece. Vai Satura a saturar a cor. Por exemplo, sobrou uma coloração ali no potinho, você já aplicou a do cabelo inteiro, e ainda assim depois você quer tonalizar esse cabelo todo no lavatório. Você prepara uma nova coloração com uma oxidação mais baixa para você ter ali a vibração da nuance, mas para você não saturar o fio. E é o que acontece muitas vezes quando a pessoa vai fazer principalmente retoque de branco e tem aquele problema da aplicação aqui na frente, que aqui geralmente aparece, fica mais difícil de pigmentar. Aí a cabeleireira já começa aplicando da franja
vai dar franja até na nuca, quando volta, sobrou aquele monte de tinta, pega e passa um monte de coloração aqui de novo. Aí Essa cria aquele arco mais escuro aqui na frente, porque essa coloração que foi aplicada primeiro, ela já começou a oxidar, saturar já começou a criar uma cor ali. Aí você vem com outra cor e aplica mais. que não está revelada e ela começa a revelar em cima daquela outra cor que já estava revelando. Então, aí você tem uma dose dupla de revelação naquele mesmo cabelo aqui da frente. Então, ele fica mais escuro. Então, esse é o erro de muitos cabeleireiros hoje no salão. Criar esse arco mais escuro no cabelo do cliente, como se tivesse feito em casa. E as clientes também que aplicam, vão aplicando, principalmente colorações avermelhadas ou pretas, que aplica de raiz às pontas toda vez, acontece muito, eu já vi muitos salões fazendo isso também. Aí vai criando aquele cabelo, um cabelo vermelho, e tem a raiz bem vibrante e a ponta vai ficando, às vezes, cada vez mais escura. Mesmo aplicando um tom na altura de 7, tem um cabelo na altura de 4 na ponta. Só de reaplicação. É porque você vai saturando esse cabelo e essa saturação impede a entrada de luz e o cabelo fica sempre mais escuro. Me veio uma linha de raciocínio aqui que eu vou abrir ela com vocês agora. Você aí do outro lado que pode estar questionando isso, talvez eu me comuniquei com você. Deixa eu falar com você. Quando a gente está falando de coloração, a gente está falando da cliente que vai ter e vai se habituar no hábito de colorir os cabelos. Se eu estou falando uma cliente ali que quer hábitos naturais e que vai continuar usando mecha, você vai optar e trabalhar por tonalização e cores translúcidas. Porque uma cor que tem repetição de coloração, na hora que você for fazer uma mecha, que você quiser fazer uma abertura de cor ali da raiz, você vai ter dificuldade, porque a cor ela já se saturou ali na raiz, principalmente quando há repetição de coloração. Então, se a gente está falando de um raciocínio de naturalidade, não da cor natural, mas da cliente que não quer passar por esse processo de coloração, você trabalhar com tonalizantes. Se você está falando de um processo de colorir, é uma cliente que vai adaptar um hábito novo, que é um hábito de pintar o cabelo todo. Aí eu vou abrir uma outra para você, outra você que está me questionando aí do outro lado. Estou espiritualista hoje. Eu sou cabeleireiro, eu sou contratado para fazer cor de cabelo. Então, esse raciocínio que a gente tem às vezes, mas eu quero fazer contexto para minha cliente para ser super natural para ela não ter um processo de coloração, para ela não ficar presa ao salão, para ela não precisar ter que retocar, para ela não precisar de mim. Isso não existe no meu pensamento. Eu quero que a minha cliente dependa de mim. Eu quero que ela tenha retoques, eu quero que ela esteja perto do salão. É um movimento comercial do salão. Se a sua cliente não precisa de você, você vai ser um mexista que ela vai fazer mexe com você uma vez por ano. E ainda corre risco de você perder ela ainda, porque ela vai querer experimentar um profissional por ano. Então, o que acontece? Um movimento de coloração é um movimento, sim, que você abraça a cliente no salão. Então, uma cliente mais sofisticada é uma cliente que faz retoque, sim. É uma cliente que faz mais tratamento de coloração, que usa protocolo, que está ali, que está mais próxima ao salão. Então, a cliente que pinta o cabelo, ela valoriza muito mais o profissional, o conhecimento dele, a qualidade, o trabalho, o retoque. Às vezes, eu tenho clientes aqui no salão que as auxiliares chegam para elas de forma muito educada e falam assim, não, mas está aqui de novo. Gente, a cliente, não tem cliente que faz unha de gel, essas unhas especiais, elas não estão ali no salão de 15 em 15 dias para manter a unha dela. Por que ela não vai manter o cabelo dela? Porque ela não vai manter a coloração dela. Aonde que está esse raciocínio comercial aí do cabeleireiro que quer que a cliente não precise dele? Quer que ela faça uma mecha ali uma vez ou outra e fique em casa. Então, pensem comigo, esse é um raciocínio inteligente? Você colocar sua cliente para longe, você fazer um cabelo que a cliente não precisa de nada, que ela não precisa de manutenção, que ela não precisa de informação, você fazer um cliente que traz a caixinha de tinta dela debaixo do braço, uma cliente que não tem uma informação técnica, que não confia no seu potencial de colorista, abram a mente para esse processo, tá? Um colorista ele tem que ser capaz, ele tem que ser entendido, ele tem que ser firme na hora de afirmar o conceito de coloração, tanto de sofisticação, de entrega, de resultado e de tudo. Se tem alguma ruiva aí do outro lado, vocês vão entender que a partir do momento que você toma uma decisão de usar uma coloração 7, de abrir o seu contraste, de te deixar ali numa variação mais neutra, de te deixar numa variação ali mais cuidada, numa cor cosmética, você vai ter manutenção. E o ideal é que você não faça essa manutenção em casa, que você procure o profissional que fez a cor do seu cabelo para você manter. Então, quando a gente está falando de coloração, a gente está falando de fidelização.
É como você vai fidelizar o seu cliente. Assim como você, distribuidor, vai fidelizar a cabeleireira que vai aprender a trabalhar com o seu produto e que vai te dar resultado. Assim como você, vendedor, e etc, e etc, e etc. Deixa eu só passar um pouquinho antes de você passar para o próximo. Pode. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente e foram criando várias perguntas em cima dela. Foi o Bruno Vinícius fez uma pergunta aqui. Depois de quantos minutos eu posso descer a coloração para as pontas? Aí eu até respondi para ele que faltando a média de 10 minutos para o enxágue, né, você faz essa tonalização das pontas. Por exemplo, o tempo de 40 minutos, vai deixar agir 30 minutos e proceder com a 10 emulsão. minutos na emulsão. Emulsão. Aí ele fez uma outra pergunta, como você tinha falado, não pode, o tonalizante com coloração não pode misturar, mas a mistura de coloração com superclareador pode? Aí eu quis dizer o seguinte, o 000 ele foi criado como um Para isso. reforçador de coloração. Isso. Ele também pode ser usado sozinho como um super clareador Isso. e pode ser usado como um reforço. Junto com A qualquer tom. mistura da coloração com o tonalizante, a gente não aconselha pelo seguinte caso. Quando a gente está falando de abertura de Como cor. a gente falando de abertura. Por quê? A coloração a gente tem pigmento direto, pigmento indireto. O pigmento ele não é revelado e ele tem uma concentração maior de alcalinizante. Então, ele vai ter menos concentração de pigmento e mais concentração de alcalinizante. Assim, ele tem concentração de pigmento, mas ele tem uma concentração de alcalinizante um pouco maior do que do tonalizante. Já o tonalizante, ele tem muita concentração de pigmento indireto, direto, pigmento revelado, e ele tem uma concentração baixíssima, baixíssima mesmo de alcalinizante. Ele, inclusive, ele é sem amônia. Então, a abertura dele, ela é zero. Ele tem poder de pigmentação. Então, se eu misturo uma coloração com um tonalizante e tenho a intenção de clarear esse cabelo, a hora que eu aumentar a oxidação, esse pigmento que já está em excesso no tonalizante, ele não vai deixar essa cor abrir. Ela vai abrir com o alcalinizante da coloração, só que ao mesmo tempo o pigmento do tonalizante ele vai começar a revelar muito rápido e fechando aquele tom, fazendo com que aquela cor ela fique um pouco mais opaca. Então, por isso a gente não mistura, principalmente para fazer abertura de tom, tonalizante e coloração. Às vezes, pode falar? Vale lembrar também que esse raciocínio funciona com a semi-permanente, É. que ela possui a mesma linha de raciocínio, ela precisa de tempo e tudo mais, então não exatamente. Mistura, porque... Aí ele falou, por exemplo, aí é uma pergunta que foi bem pertinente também aqui. Por exemplo, eu misturar o 00 mais 8, 000 mais 8.4 em partes iguais, eu vou ter um 9.4. Basicamente, seria nesse sentido mesmo. Sim. Você conseguir abrir mais um tom em cima de uma mecha, de um cabelo. E não serve só para esses tons, não, tá, gente? Várias. A 000 ela tem muitas funções, assim como acima ali de 11, onde você vê ali que é uma coloração, que é uma super clareadora, elas têm uma função muito interessante ali para um cabelo que é selado, você fazer uma abertura de cor mais uniforme. E, principalmente, nessa questão tão pertinente, quantas vezes eu vi, eu não tenho um 8.7, eu queria um 8 mais aberto. Se você tem no seu salão um 7.7 e se você tem uma 000, você tem uma 8.7. Porque se você misturar os dois ali, você vai ter abertura de um tom de cor. Você consegue sempre abrir um tom cada vez que você usar a 000 concentrada ali com outra cor. Gil, mas eu tenho super clareadoras na altura de 12. Eu posso misturar elas também? Pode, só que quando você tem, por exemplo, um 1289, você já tem ali um mix tom 89 rolando ali na cor. Dependendo da cor que você misturar, você já vai esfriar o processo da cor. Você já vai fazer uns efeitos frios. Gil, então eu posso usar uma 12 de super clareadora para fazer um moreno iluminado? Pode, inclusive dependendo da cor fria que você vai usar na variação do pigmento, você já vai fazer um iluminado já controlando a vibração quente da cor. Ok? Certinho? Até que o Diego Rezende até respondeu aqui, ó, 84 mais 000 vai criar um tom mais ou menos 9.4, pois além de reforçar o clareamento, irá diluir um pouco o tom de vibração, que é o 4. Sim. É o cobre. Aí a gente adiciona também o 0.44 ou o 0.34 para criar esse efeito, se a gente quiser essa mesma vibração. Se você quiser aumentar a vibração, você aumenta o pigmento. Exatamente.
Então, acho que foi uma discussão que ficou bem pertinente, eu quis trazer isso para todo mundo ouvir. E entenderam? Creio que sim. Deixa eu ver Tomara que aqui. vocês... Ai, acho que não vai dar para terminar a aula hoje. Quantas horas, Patrícia? 9h30, Ai, gente. meu Deus. O que que acontece? Tá quase terminando a aula. Eu vou passar as receitas rapidinho. Vou terminar essa aula. Aguentem firme aí, gente. Até agora todo mundo aguentou Porque semana que vem vai ter. muita coisa. Não, a gente É, vai ter dois dias de. de folga aí. Não vai poder ter aula, É. vai ter evento Vamos na lá, FAO. vamos continuar. Não subestime o serviço de coloração. O serviço de descoloração é uma ferramenta para o resultado de cor. Colorações e superclareadoras podem substituir descolorantes. As clientes precisam de retoques frequentes. Aumente sua lucratividade com tratamentos específicos e protocolos para cabelos coloridos. Protocolo cabelo natural, altura 7. Gente, chegamos. Não, graças a Deus já está chegando no final. Eu deixei todas as receitas para vocês. Eu vou ler só a primeira e vou passar as demais para a gente finalizar a aula, porque já ficou tarde. Mas, por exemplo, eu deixei a foto com a cor. Nós somos muito generosos nessa receita para vocês aí. Tem a foto com a cor, tem as colorações que foram usadas aí embaixo. Honey Blonde, 73, mais 0,33 e mais 0,34. E deixamos o passo a passo. O fundo natural da cliente era 6. A cor cosmética escolhida era 7,3. Aí eu usei 7,3 mais 5 gramas de 0,33 mais 5 gramas de 0,34 com 30 volumes. Eu pintei o cabelo todo, da ponta para a raiz. Deixei 35 minutos no processo. Aí eu fiz uma mecha de contorno nela na altura de 7 para 8. Fiz uma tonalização com 20 gramas de 7,3, 5 gramas de 0,33 e 5 gramas de 0,34, com tonalização de 5 volumes. Passei ali no lavatório e finalizei. Gente, é uma cor linda. Linda, porque ela não está ali ainda no ruivo, mas fica naquele mel. É aquele cabelo. Muitas clientes pedem um cabelo mel. Quando vocês mostram essa cor para elas, falam assim, é aquele mel mais suave, mais delicado. Você vê que a minha modelo aí, ela é uma modelo de baixo contraste, ela tem um olho muito claro, fica lindo para as loiras e principalmente para aquelas loiras que estão cansadas de ser loura. Sabe aquela loura que chega pedindo um cabelo natural e você acaba fazendo muita mecha e elas ficam frustradas porque ficou louro demais, ou porque fez mecha demais, ou porque ela queria um resultado de baixo contraste? É essa cor que vocês vão praticar. O baixo contraste é quando você está trabalhando ali uma variação de raiz muito próxima do contorno, muito próxima da sobrancelha e muito próxima da ponta. É um contraste médio. Se você está trabalhando ali, por exemplo, uma raiz escura, uma sobrancelha escura e uma ponta muito clara, você está trabalhando um contraste muito alto. Então, é isso que eu queria explicar sobre contraste. E hoje em dia, a gente busca o equilíbrio na hora de fabricar uma beleza. Então, a gente está trabalhando com baixo ou médio contraste dentro do salão. Então, quando eu trago para vocês um exercício de trabalhar com coloração, de trabalhar com set, eu estou falando de uma mudança comercial, de uma mudança de mercado e é uma mudança dos próximos anos que vai trabalhar a naturalidade de baixo contraste. Na hora que você vê, por exemplo, uma cabeleireira fazendo ali os testes com os panos e com as cores, é trazendo a cliente para esse equilíbrio. E muitas das vezes a gente não entende isso. Está vendo aquelas cores, aqueles panos, não sabe nem do que está acontecendo. É um trabalho de contraste, é um trabalho de achar um equilíbrio ali e de temperatura de cor para cada cliente dessa, e é bacana que vocês entendam isso. Receita número 2. Esse é aquele ruivo bem naturalzinho. O fundo natural da cliente era 5, com mechas de altura 7. A cor cosmética é 7,34, 30 gramas de 7,34 com 0,34. O oxidante é de 30 volumes. O tempo é de 40 minutos da raiz, meio e pontas. Isso é o que a gente chama de coloração plus. Quando você usa uma 7,34 coloração, presta atenção, coloração, não estou falando de tonalizante. 7,34 coloração mais a 0,34. Você vai fazer a abertura de cor na altura 7 e vai garantir que esse cabelo vai ter aquele 0,34, aquele dourado acobreado na nuance. Então, pode usar um por um. 7,34 mais 0,34. Também é uma das cores mais pedidas aqui do salão.
A Ginger Cappuccino, essa cor é linda, 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 linda. É uma das cores que eu mais gosto de fazer. O fundo da cliente natural era 5. Nós fizemos mechas na altura de 7. O que eu falei de usar as técnicas aí? Essa técnica é a técnica de fita. Então, eu vim costurando fitas bem largas no cabelo todo, ericei, para ter contraste na passagem do cabelo. Então, eu usei cor cosmética 734, mais 873 e mais 77. Então, você vai ter um ruivo meio tabaco, um ruivo cappuccino, um ruivo meio marrom. Então, que é lindo também. Aí, depois que eu fiz a cor, eu ainda vim na frente e fiz um contorninho entre 7 e 8 e nem precisei tonalizar. Porque as cores, né? O pigmento já está instalado ali no cabelo. Então, às vezes, quando você faz uma cor, por exemplo, na altura de 7 aí, que você já coloca muita nuance de cor fantasia, na hora que você abre a mecha, e você abre pouco, essa mecha já vai abrir com a nuance daquela coloração. É quando você opta para você fazer um contorno em cima de uma cor pronta. Muitas das vezes você não precisa tonalizar. Se você abrir ali com uma certa cuidado para você não abrir demais, né? Se fizer só uma leve abertura de cor, você já vai ter a nuance da coloração anterior que você aplicou. Estão acompanhando o raciocínio? Às vezes deve estar, né? Cappuccino Hot, essa cor é tudo para as morenas, sabe? Esse é um resultado de morena iluminada. O fundo natural é 5 com mechas altura 8. Esse é um morena iluminada. Eu não alterei o fundo da cliente, porque a gente queria fundo natural. Então, eu fiz muitas mechas eriçadas, quase o cabelo todo, sem muitos intervalos. Aí, eu usei na cor cosmética em tonalização. Eu não pintei esse fundo, tá, gente? Esse fundo não foi alterado. Então, ali tem cor cosmética 77, 15 gramas de 15 gramas de 77, 15 gramas de 873 e 10 gramas de 0,33. Fica lindo. Tonalizei com 15 minutos, uma morena iluminada perfeito. Gil, mas a minha cliente tem branco. Pode usar nessa raiz um 57, pode usar um 67, pode usar um 67 com base 6, pode usar um 67 com base 4. Você já vai fazer um esfumado marrom, que já vai combinar com aquela cor maravilhosa ali. É hora de abrir a mente, abrir o raciocínio para vocês poderem trabalhar com diversidade. Esse cabelo do Patrick, maravilhoso, é um caramelo. O caramelo está tão pedido agora, então se salve essa receita aí para vocês. Ela tem fundo natural 6, a gente fez mesh na altura de 8 e depois cor cosméticas, 15 gramas de 77 com 15 gramas de 943. Fica lindo, maravilhoso. 10 volumes ali para abrir a raiz um pouquinho, né, Patrick? E deixa ali 15 minutos. Quando a gente coloca uma volumagem maior, gente, no processo de tonalização, é porque a gente quer abrir levemente a raiz. Por exemplo, a variação, a pessoa vai continuar com a raiz natural, mas vai dar uma aberturazinha, vai pegar um pouquinho de nuance, vai ficar com o cabelo um pouquinho mais quente. Então fica muito bonito. Se você não quiser abrir essa raiz, você vai usar uma volumagem menor. Se você quiser abrir mais, você vai usar uma volumagem maior na hora de tonalizar. Eu estou vendo técnicas agora que eu estou tonalizando com 30 volumes. Não tem problema nenhum. Você só precisa saber que se você colocar 30 volumes no cabelo para tonalizar e você pegar a parte natural, em 5 minutos ele vai abrir. Então você vai ter um cabelo muito mais vibrante. Canela. Gente, foi muito. Já não vou pedir aumento para o Chaves. Não tem condição. Nós vamos ter que pedir aumento, porque eu vou falar para você, essa cor é linda. Canela, natural, fundo 4, com mechas, altura 7 e 8. Então, a gente alternou as mechas aí. Na hora que a gente foi fazer essas mechas, gente, a gente cuidou para que as pontas dela tivessem um tom mais claro do que a raiz. Então, ela tem um 7, tem uma raiz quase que natural. A gente não levou o eriçado até lá, desculpa, levamos o eriçado até lá em cima, para a mecha ficar mais para baixo, né, mais naturalizada. O meio ficou na altura de 7, a ponta na altura de 8, para fazer a base descolorida. A cor cosmética foi 773, 15 gramas de 773, 15 gramas de 77, mais 10 gramas de 034, mais 5 gramas de 044 para ele poder vibrar. Se eu não colocasse o 044 aí, ele ia ficar um pouco mais nudezinho, um marrom mais neutro. Ele ia só vibrar na luz. Então, quando você coloca o 44, ele vai vibrar de qualquer jeito. Oxidação de 10 volumes, 15 minutos de tonalização. Esse aí a gente fez mexe em bloco, né? Bem, Acho que está acabando. bem bloco.
Cherry Cola, esse cabelo deu tanto que se falar, e a gente antecipou tanto, a gente foi tão feliz, né, em fazer esse cabelo antes que ele caísse do gosto popular total, e a rua tá toda avermelhada, na nossa cidade aqui tá todo mundo vermelho, não sei como é que tá por aí, na cidade de vocês, mas aqui tá um babado. Esse cabelo, gente, ele tem duas formas de fazer ele, eu trouxe ele no modo vibrante e trouxe ele no modo profundo. O que que é vibrante, o que que é profundo? Quando eu estou falando de uma cor vibrante, eu estou trabalhando com translucidez, igual essa foto que você está vendo aí. Você vai ver o efeito de mecha, aonde está mais translúcido. Então, o cabelo ele vai vibrar de cores variadas. Quando eu estou falando de uma cor profunda, eu estou falando de uma cor chapada. Quando você vê aquele cabelo assim na luz baixa, ele é quase castanho, mas na hora que a pessoa pega uma vibração, ele fica super avermelhado. Então, essa é uma cor compacta. Na cor vibrante, o fundo dela de cor base é 5, ela tinha mechas à altura 7 e 8. A cor cosmética é 744 mais 77 mais 20 gramas de 066. Deixa eu falar para vocês uma coisa. 066 vai entregar translucidez, porque eu estou falando do pigmento vermelho. Se fosse um 666, que não pode errar, aí eu estaria falando uma cor profunda, porque a cor vai fechar drasticamente. Vai ficar vermelho? Vai, mas vai fechar muito. Então, prestem muita atenção. Pigmento 066 é uma coisa e 666 outra coisa, tá? Cuidado para não errar aí na hora de ver a receita. O tempo é de 30 minutos da ponta para a raiz. E há um modo profundo aí. Fundo natural 5, altura 7,8, cor cosmética 766 mais 67. Essa cor é muito fácil de fazer. Se você pegar 766 e colocar 67 na mesma medida e pintar com 30 volumes, ou para fazer o retoque, ou para pintar um cabelo todo, você vai ter a cor Cherry Cola, que é a cor cereja. Porém, se o cabelo, por exemplo, não tiver mechas, ele vai ficar mega profundo, mega escuro, mega vibrante, sem nada de vibração. Se o cabelo tiver muita mecha, ele pode vibrar até ficar pink. Se você, por exemplo, colocar a cor Cherry Cola no cabelo na altura de 8, essa mecha vai ficar até rosada, tipo o cabelo da GK, que é um cereja mais pink, né, Patrícia? Mais rosado. Combos e oportunidades. Nos nossos books de soluções, você encontra todas as oportunidades de combos para cabelo colorido. Então, não perca a oportunidade de trabalhar cores e de levar essas oportunidades para dentro do salão de vocês. Se existe cores, é para a gente usar. Se existe combos, é para a gente usar. Se existem os tratamentos, é para a gente aplicar. A cliente de cabelo colorido, ela é uma cliente fiel. Vocês têm book de soluções. Quem não tem ou nunca ouviu falar, pede imediatamente para o seu distribuidor, pede para algum contato e acompanhe um book de soluções sempre atualizado. Ali você acha toda a performance dos produtos, a tabela atualizada, as cores atualizadas e todos os protocolos de coloração que vocês podem aplicar no dia a dia. Tem protocolos de tratamento da Mason, tem protocolos de tratamento da Mirra, tem protocolos de tratamento de todos os tipos para você trabalhar. Espero que vocês tenham adorado a aula de hoje. É uma aula com muito carinho, que você transformou num curso. Esse material de e-book também é de vocês. Usem à vontade. Se quiserem ministrar, usar como curso nos salões aí, Brasil afora, vocês fiquem à vontade para usar o material. Assim como teve essas receitas, vocês terão outras receitas em breve, tá bom? Vamos abrir para pergunta? Só um pouquinho, que teve uma pergunta aqui. Eu terminando a aula forçada. Teve uma pergunta aqui. Ô, Jéssica, o Osés vai fazer essa pergunta aqui, depois nós vamos abrir 10 minutos, tá? Tá bom, Hoje Gil, eu fiz uma raiz tranquilo. 100% brancos, usei 6.1, 6.3 e 6.0 com OX de 20 volumes. Achei que ficou muito transparência. Onde errei? Usei coloração Mirra. Aí teve até uma resposta aqui, 100% de branco, você pode usar 30 ou 40 volumes para ter uma explosão maior de oxigênio. Usar outra alternativa é base dourada. Na verdade, tá certo aqui. Para a proporção de 1 por 1, você vai usar realmente 30 volumes. Se quiser usar 40 volumes, vai usar a proporção de 2 de coloração para 1 de oxidante de 40 volumes. Você vai ter a mesma explosão como se fosse de 20 volumes, só com mais concentração de pigmento. Você vai conseguir fazer essa cobertura com maior eficácia. Você fez a mistura de 6.1 e 6.3, você criou um 6.13. Então, ele acabou criando um mate, e o mate ele acaba não ficando uma cor mais fria, então esse camuflado do branco acaba sendo mais difícil mesmo. Então, às vezes, usar o 0.33 ou o 6.3 junto
vai te ajudar nessa questão, nesse camuflado do branco, trazendo essa cobertura com um pouco mais de eficácia. Alguma consideração, gente? Abre o microfone um pouquinho, Jéssica. Aumenta o som ali para nós, Patrick, para a gente ouvir a retórica do Vou pessoal. abrir agora. Foi uma aula corrida, né? Foi assim, vrá! Mas foi uma aula sensacional, pessoal. Já abriu o microfone. Quem quiser fazer perguntas, Oi. Oi. Aí no caso, por exemplo, dessa cliente que ela vai fazer a coloração de cobertura de branco. No caso, não teria que. Como vai cobrir o branco, então no caso seria só depositar pigmento. Nesse caso, também eu poderia fazer da seguinte forma: usar o oxidante de baixa volumagem, ao invés de 20, 30, 40. Se você fizer usar um oxidante de baixa volumagem, Vai cobrir. você vai ter muita transparência. Baixa volumagem, a revelação ela vai ser muito mais lenta. O que que vocês Ah, podem fazer? Eu sim. vou dar uma dica para você para ir no caso de coloração branca, gente, que eu faço muito, eu, Gil Minogue. Quando eu vou trabalhar uma cor branca, eu tento trabalhar uma coloração plus. Coloração plus é quando você adiciona pigmento ali à coloração. Então, eu uso muitos pigmentos a meu favor. Por exemplo, eu uso 0,83, eu uso 0,84, eu adiciono ali pigmento com a cor para a gente poder fazer ganhar mais profundidade ali naquela cor. E você não precisa se preocupar com a nuance, porque se você usa uma base que corresponde à base natural da pessoa, ela não vai vibrar quente, ela vai vibrar normal. Algumas pessoas no passado até pré-pigmentavam para poder fazer, mas não precisa fazer mais. Você pode fazer dessa forma, pode controlar, pode confiar na oxidação, que você vai ter respostas com o cabelo branco que vai pintar. A pré-pigmentação era feita muito no sentido do seguinte: você aplicar uma coloração, a mesma base que você ia usar, ou um meio tom, um tom acima, com água, e depois aplicava a coloração que você ia usar. Por quê? Com água você ia depositar o pigmento, ele está alcalino, ele vai ser absorvido para dentro da fibra. E depois, só depois que você adicionasse a outra coloração Ele revelaria. com o oxidante, ele iria começar a revelar, já ia começar a revelar lá dentro da fibra. Aí você tinha uma cobertura também. Só que dessa forma, quando você aumenta a oxidação, você já consegue fazer um trabalho só, sem precisar fazer uma pré-pigmentação. Deixa eu fazer um adendo aqui, que é um movimento novo também que está rolando no salão. Por exemplo, a gente está fazendo agora muita cobertura translúcida de branco Que ajuda propositalmente. muito. Por exemplo, eu peguei ali uma raiz, uma cliente que já é loira, e ela quer um fundo natural naquele branco, só para aquele branco misturar com as mechas. Você vai usar ali, por exemplo, um 7 com 0,83, pode ser Boa um por um, quantidade. muita quantidade. Tipo 20 gramas de cada. E você pode usar uma oxidação baixa, que é o que você colocou, que vai fazer com que a base revele pouco, você vai ter uma translucidez, onde esse branco vai parar de vibrar prata e vai vibrar dourado. Então, não há uma regra que separativista ou que define como você vai fazer. Você tem que usar o seu aprendizado ao seu favor. Se você sabe que um 7 com baixa oxidação vai deixar translúcido e você está usando muita pigmentação 0,33, você vai só transformar esse fio branco num fio loiro. Então você usa isso a seu favor. Quando a gente está falando de alta oxidação, a gente está falando de coloração de cor base de cobertura de cor. Tipo, adicionar ali um 5, adicionar ali um 6. E quando a gente está falando de cores que já tem muita pigmentação da estrela de Oswald total, o azul, vermelho, amarelo, laranja, todas as cores, a cobertura ela é muito mais fácil. Mas intensa. Essa Ah, questão de sim, entendi. usando Obrigado, meninos. por nada, Imagina. usando a translucidez, você vai criar esse efeito de mechas mesmo no cabelo. E nesse caso, pode estar usando tonalizante também. Aí, que nesse caso, você pode usar o tonalizante, que ele vai criar essa translucidez com É. mais facilidade. é depósito melhor. Próximo. Não tem? Hoje, Eu tô sabendo demais. hoje eu boa Oi. noite ao Jorge. No cappuccino, eu até tirei aqui um print, a cliente na altura do 5. Se Aham. eu quiser no lavatório fazer uma cobertura de ponta, separando as mechas, fazer aquele igual você explicou, se não me engano, na aula retrasada, dessa cor vibrante, de abrir tonalidade, tipo de 2 tons, e fazer a matização, no caso, tonização, com essa vai revelar um tom mais vibrante, não vai? Sim.
Sim, eu acho que eu entendi o que você perguntou. Sim. Por exemplo, pode ser mais categórico na sua pergunta? Porque ela me gerou algumas interpretações aqui que você me perguntou. Tá, a cliente tem o cabelo na altura 5, eu vou fazer as mechas na altura 8. Ok. Porém, comprimento e ponta, no lavatório, a gente, por exemplo, preparar o pó descolorante com uma Porque tá volumagem falhando o mais seu baixa. microfone. Tá travando? Tá. Parou no lavatório. No lavatório, preparar o pó descolorante, por exemplo, com uma volumagem aí de 10 a 20 volumes, deixar ele só abrir mais ou menos de 1 a 2 tons, só mesmo para revelar aquela cor. Ele E vai revelar só fazer. na raiz. Ele vai revelar só na raiz. O que que Não, acontece? eu não iria passar na raiz, somente comprimento e ponta para dar aquele efeito. Entendi, entendi. Vai abrir um pouquinho. Vai abrir um pouquinho, vai tonalizar a mecha e vai te entregar o resultado. Não tem problema nenhum. Você só não pode levar para a raiz. Porque se levar uma oxidação Sim. rápida, Se ele escorrer vai pra abrir. raiz, você pode ter um acidente ali, Ele vai tá? manchar. Não mexeria na raiz, deixaria a raiz natural da cliente e só mesmo o comprimento e ponta. De preferência, Nesse caso, você tem que tomar muito cuidado com a porosidade do cabelo, porque se ele tiver com a porosidade mais alta, essa fibra não tiver neutralizado o pH, a chance dela abrir e estourar a cor ali é Pode altíssima também. eu aconselho, inclusive, se você quiser passar um pouquinho de creme antes, deixar esse cabelo bem absorver bastante, principalmente colocar esse creme mais próximo à raiz, para você não ter esse risco de ter uma acúmulo na raiz. Vamos Pode criar uma fazer. outra estratégia. Para esse resultado, como eu faria? Eu prepararia o cabelo antes de fazer a mecha, abrindo ali com coloração os tons que eu queria abrir, e depois criaria a mecha e depois faria a raiz. Ah, sim. Não, Você pode criar uma. Você vai conseguir um resultado mais bonito. Eu faço muito isso, inclusive. Porque, assim, às vezes eu pinto o cabelo todo, aí eu vejo a cor, aí às vezes algumas partes não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, ou às vezes o meio, né, não abre tanto, Queria fica ver mais frio. isso. Aí eu falo com a cliente, falo assim, olha, eu vou ter que fazer uma abertura de cor. Isso acontece Aí eu faço umas principalmente, mechas largas e resolvo na tonalização depois. Fica principalmente, maravilhoso. principalmente quando já tem histórico de alisamentos, de alinhamentos, Uhum. pode acontecer muito isso e acaba que a gente tem que dar essa abertura no grupo, criar essa abertura. ou também, no caso, eu poderia estar, além de sempre estar fazendo o teste de mecha, de estar fazendo numa mecha só esse procedimento, até para poder ver de como eu ficaria, né? Com certeza, pode Sim, fazer tudo. você deve O fazer. teste de mesh não é só com descolorante, não, gente. É Pode com a fazer teste coloração com também. tudo. Inclusive, tipo assim, você fez o Faça. teste de mecha, você viu que essa cor não revelou no meio, ou deu algum, não revelou na ponta, corre dessa cliente, que ela vai dar problema. Ou você já vai ter que falar com ela, que ela vai ter que fazer um processo de descoloração. E aí tem que tomar cuidado com o ticket, tá, gente? Presta atenção para concluir essa frase. Raiz é um ticket, meio, outro ticket, ponta, outro ticket. Então, se você cobra no seu salão, por exemplo, R$ 200 pra você fazer uma raiz, vai fazer raiz e meio, 400. Vai fazer raiz, meio e ponta, R$ 600. Não menospreze o poder da coloração. Um Dependendo do cabelão de coloração é tão valioso quanto fazer uma mecha. Dependendo do serviço de coloração que você vai fazer, é um serviço de mechas. Ou mais caro. Ou mais caro, porque você vai gastar muito mais produto. Uhum. Você vai, às vezes, fazer um serviço entregando um serviço de mecha, só com coloração. Então, tem que fazer serviço como se fosse uma mecha. E então, às vezes, vai ter que fazer a mecha dentro da coloração. É a hora que o seu ticket vai lá para cima. Tem serviço de coloração com mechas que você vai gastar aí o dobro de valor de uma mecha. Se você fez R$ 1.000, vai custar 2. E nesse caso também poderia fazer com a superclareadora? Também. Sim. Uhum. Usando qualquer... os produtos são nossas ferramentas de trabalho. A gente que vai criar da forma Você vai fazer com superclareadora ou com um pó descolorante a mecha do mesmo jeito. O valor vai ser a mesma coisa. Mas a superclareadora vai desgastar menos esse cabelo, no caso. Exatamente. Você vai Então ter fica uma, mais fácil. você vai ter uma abertura mais suave, né? Você não vai conseguir uma abertura de pó descolorante. Que aí depois fica mais fácil vender o combo para ela levar para casa. Exatamente. Ô, gente, Preparado. falando aí um pouco mais sobre a clareadora. Ó, desculpa. Só preparados para os doces? Eu estou preparado para os doces. Se os doces não chegar aqui, você vai ver. Eu tô doido, já tá bom. Ô, gente, falando um pouco mais sobre a superclareadora, teve uma cliente que eu havia feito o teste de mecha no cabelo dela,
e o cabelo dela sempre rompia com pó descolorante. Nós fizemos tratamento e, assim, o cabelo dela nunca deu certo com pó descolorante. Aí, ela muito insistente, então ela perguntou, mas não tem alguma coloração, alguma outra coisa pra gente passar para o meu cabelo ficar uma hora iluminado? Aí eu fui e me lembrei da super clareadora. Fiz o teste com a super clareadora no cabelo dela e deu super certo. Ela ficou apaixonada com o tom. O que que acontece, gente? Existem incompatibilidades que são ligadas à descoloração com o pó, ou com, entendeu? Existem incompatibilidades que não são ligadas ao processo da coloração, que são processos diferentes, né, Osés? Não é porque o pó, vai ser mais forte do que o superclareador, não. Porque o superclareador com 40 volumes, se você for olhar a questão de Ele vai ter, agressão, ele pode ter também. ele Só que o persulfato de amônio em cima de algumas químicas já presentes no cabelo tem mais podem compatibilidade. trazer incompatibilidades e trazer essa fragilidade. Então, às vezes, o cabelo ele é incompatível com o pó descolorante, mas com a superclareadora ele consegue funcionar bem. Não é que a superclareadora com 40 volumes vai ser mais suave do que um pó com 15 E nem volumes. estamos falando para vocês confiarem na superclareadora de olho fechado, não. Tem que fazer teste também. Teste também. Igualzinho à Porque ela- descoloração. Porque a superclareadora ela vai funcionar bem, mas ela tem que ser uma volumagem mais alta. Não adianta eu querer fazer uma mecha com superclareadora e usar oxidante de 15 volumes, de 10 volumes. Não vou ter abertura. Não vai A funcionar. abertura vai ser pequena. Então, às vezes, dependendo do cabelo, se ele tem resistência, se ele tem compatibilidade com o pó, se eu usar um pó com 5 volumes, com 10 volumes, eu tenho mais segurança do que trabalhar com uma superclareadora E pode, usando 40 volumes. e pode acontecer desse cabelo não ter estrutura para aguentar uma volumagem de 40 volumes também. Então, tem que fazer o teste. Tudo é teste. Tudo é teste. Sim, pois é, e o cabelo dela ficou maravilhoso. E eu achei tão interessante que, tipo, o cabelo dela é um 3.0 natural, muito escuro. E ainda assim, a super clareadora me entregou, tipo assim, um 7. Ficou um mel incrível o cabelo dela. Fica muito bonito. Parabéns. Ficou maravilhoso. Em cabelos de altura de 5 e 6, você consegue loiros maravilhosos. Nossa, eu fiquei apaixonado. Muito obrigado, viu, meninos? Gente, é só abrir a mente, a gente consegue fazer coisas incríveis com os nossos materiais. Vou usar essa frase contra você, tá, Zés? Gente, Jéssica. Sorteio, Jéssica, porque a gente está cansadinho. Aqui, gente, de Fazer o verdade, sorteio, porque o espero pessoal que aqui tá vocês super tenham animado, viu? espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu tô vendo que o chat está pipocando. Eu queria fazer um agradecimento aí para vocês. Ficamos com mais de 100 pessoas aí online, ao vivo. Então, assim, legal. Convidem pessoas para participar e é sobre isso, tá? A gente está fazendo com muito carinho. Jéssica, faz o sorteio maravilhoso. Hoje eu vou estar sorteando algumas colorações no tom 7. E hoje o presente vai para a Wanda Gomes, que está sempre acompanhando a gente. Arrasou! Você Ah, quer né, todas Wanda? as- Fica. Meninos, muito, muito obrigada. Oséias, Patrick, Gil. Cada um. Segunda-feira a gente se vê pessoalmente. Aguarda, galerinha. Eu já te falei que mudar para cá, você tá dando mole. Aquele dia morando foi no estado. Mudar o cabelo, Jéssica? Oi? Tá preparada para mudar o cabelo segunda? Nossa, gente, tá todo mundo querendo mudar meu cabelo. Não vou Quem tocar falou, mais Carla? nesse assunto. Oi, Jéssica. Oi? Você podia sortear aí um passaporte para participar do evento de maio. Ai, é verdade, pessoal. Já me solicitaram. Eu vou até verificar com a Jéssica, organização. aproveita e fala. Quem sabe a gente consegue um para a próxima aula. Ô, Jéssica, faz um merchan do evento de maio aí. Você tem as informações? Pessoal, o evento vai ser dia 27 e 28 de maio, lá na fábrica da Mirra Cosméticos. Vocês já viram um pouquinho como que vai ser o evento, né? Semana passada nós tivemos o evento da Bachille. Vai ser naquela mesma pegada. Inclusive o Patrick, Oséias e o Gil vão estar lá com a gente. Ou seja, vai ser muito sucesso, vale muito a pena. Todo mundo que participou quer participar novamente. Então vocês se preparem e vão conhecer a fábrica com a gente. Vai ser sucesso demais. Mas eu vou verificar aqui com a organização para ver se na próxima eu sorteio mesmo o ingresso para vocês. E essa semana tem jornada técnica e está tendo aí toda segunda-feira evento técnico pelo Brasil afora. A gente está super orgulhoso de vocês, tá bom? Continuem fazendo os eventos, continuem avançando, que a gente está arrasando.
E tem muita novidade chegando, né, meninos? A gente só não pode falar nada. Não pode falar, Calada olha bem, o processo, sempre. calada bem. Beijo para vocês, pessoal. Wanda, eu vou te mandar mensagem e amanhã eu mando para você o seu brinde, tá bom, gente? Muito obrigada. E até semana que vem não, né? Só na próxima agora, porque semana que vem a gente fica em evento. Ah, claro. Mas vai ser show, gente. Obrigada. Beijo. Até mais.